Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar um pouco sobre a saída repentina do Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial. Coincidentemente, aos 88 anos, igual o Papa Francisco faleceu aos 88 anos, dia 21 de abril, essa semana. Vamos analisar os principais fatores desse cenário, desse fato que ocorreu e o que pode estar por vir. Agora que sabemos que Peter Bremack assumiu como presidente do Fórum Econômico Mundial de forma interina, ou seja, vai vir algum outro daqui para frente. E uma dessas possibilidades é o Tio Bill. Se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Bom, vamos lá. Klaus Schwab saiu da presidência do Fórum Econômico Mundial. Isso aconteceu em torno dessa outra situação do Vaticano, que também estamos trabalhando em outro vídeo. Vou fazer mais vídeos sobre esse assunto também, mas a gente não pode deixar de comentar, já que isso influencia até na decisão de quais cardeais o Vaticano vai escolher. Até mesmo porque alguns cardeais que vão compor o conclave são e pertencem ao Fórum Econômico Mundial, como por exemplo o cardeal Luiz Tagle e o Parolin. Então isso é algo muito importante e como eles têm a finalidade de moldar o mundo, esse deve ser um ponto de atenção aqui no nosso estudo. Agora, quem é Peter Brabeck? É um ex-CEO da Nestlé e um ex-diretor da Fórmula 1, alguém muito conhecido. Um homem que uma vez disse a água não é um direito humano. E agora ele detém as rédeas do mais poderoso órgão globalista não eleito do mundo. Como nós entendemos esse movimento que o Fórum Econômico Mundial fez? Ele está dobrando a aposta, já que ele está colocando uma pessoa que é elitista, tem um pensamento idêntico ou até melhor, com mais idade que Klaus Schwab para executar as funções e com mais poder que ele, agora no momento não poder sobre as pessoas de uma maneira geral, mas poder de idade, de capacidade, de já ter mais uma longevidade para conseguir postergar com mais tempo esse plano, já que agora ele precisa estar a todo vapor, com uma ênfase maior. Então uma pessoa um pouco mais jovem, já que Klaus Schwab já estava com quase 90 anos. Eles estão colocando uma máquina com um novo rosto. É isso que a gente precisa entender. Essa foto de Peter Brabeck também é um pouco estranha, já que ele tem um olho parecido com de muitos famosos que aparecem aí também da mesma forma, com um dos olhos escurecidos, com hematomas. Isso tem até uma teoria em torno disso, que eu não vou entrar aqui no mérito, basta vocês darem um Google aí que vocês vão conseguir encontrar. E na época que isso aconteceu, a Reuters soltou uma notícia aqui dizendo que a doença era uma doença curável e que ele permaneceria no cargo lá na época, isso em 2014. Mas é algo bem estranho. Deixa aí para vocês pensarem. É ele que acha que água não é um direito fundamental. Eu acredito que a água seja sim um direito. Na verdade, todo direito ele necessita de uma obrigação, como diria Olavo de Carvalho. Então, nenhum direito pode ser dado se não tem alguém que vá executar com uma contrapartida, que é a obrigação. Então é igual um balanço patrimonial, ativo, passivo, os dois têm que dar zero. Então se você dá um direito a alguém, isso significa que outra pessoa tem a obrigação de executar. Então, no nosso estado de hoje, o Estado tem esse dever essa obrigação para com o cidadão de executar o fornecimento de água para todo mundo. Isso seria um direito, é um pouco estranho uma pessoa que utiliza a sua rentabilidade da sua empresa, que quer lucro, quer ter lucro como a Nestlé, que possui mais de 180 rótulos, marcas, então está em todos os países, utiliza tanta água, falar para outras pessoas não terem esse direito, já que eles têm lucro com isso. Agora, o que vocês não sabem é que Peter Brabeck já deu uma entrevista e está aqui um pouco do seu pensamento. O planeta Terra está doente, então temos que curá-lo. Aqui do site do Fórum Econômico Mundial, em Davos em 2020, ele deu essa entrevista, esse bate-papo lá com o pessoal, na reuniãozinha tranquila que eles fazem lá todo ano para decidir o rumo que a economia e o mundo de uma forma geral deve seguir. Veja, é isso que me passa na minha cabeça sempre.
Por que essas pessoas não eleitas, como eu falei inicialmente no começo do vídeo, as pessoas, esses órgãos que ninguém elegeu, que ninguém sabe quem são eles, que eles decidem o rumo que as coisas irão tomar, estão preocupados conosco? Então, assim, como um pessoal desse quer curar algo se ninguém elegeu eles para executar essa função e dizer que estão preocupados com a população, como por exemplo foi na época da crise sanitária, que acha que a gente precisa tomar determinados medicamentos que às vezes as pessoas não têm a intenção de tomar, não querem por determinados motivos, simplesmente por ser algo tão recente. Isso mostra como uma preocupação desses grupos conosco, que nunca tiveram. Agora também com a natureza, que eles não têm por parte deles, né? Andando de jatos, tal, emissão de carbono do lado deles, para isso tudo é tranquilo. Para o nosso lado, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então, iniciando, o planeta Terra está doente, então temos que curá-lo. Bom, eles querem curar. Estas são as palavras de Peter Brabeck, presidente emérito da Nestlé e ex-presidente CEO da Nestlé S.A., falando sobre os desafios ambientais sem precedentes que a humanidade enfrenta. Na reunião atual do Fórum Econômico Mundial em Davos, as discussões se concentram no capitalismo de stakeholders, um sistema no qual empresas privadas são administradoras da sociedade e trabalham em benefício de todos, como afirma o fundador e presidente executivo do Fórum, o Klaus Schwab, grande amigo deles, né, devem ser amicíssimos. Então ele vem falar adiante. O capitalismo de stakeholders envolve uma reformulação do funcionamento do comércio. Isso significa que uma empresa não pode criar valor apenas para os acionistas. Em vez disso, nossa política empresarial precisa criar valor para as pessoas, recursos e comunidades que impactam. Enquanto o capitalismo de stakeholder explora recursos para maximizar o retorno dos acionistas, os negócios do futuro devem incluir considerações mais amplas, agregando valor aos funcionários, à nossa comunidade e um outro importante stakeholder, a terra. Então, esse capitalismo de stakeholder é uma das pautas que estão sendo amplamente discutidas para a mudança. Eu fiz um vídeo aqui, um pouco, quando eu trato sobre Sam Altman, ele tem uma proposta de como isso deve desenrolar a parte de renda básica universal. Esse modelo financeiro que eles querem implementar, que possivelmente virá após a quarta revolução industrial, também que eu venho comentando nos vídeos anteriores, vai fazer com que implemente esse benefício para a sociedade. Como assim, Vinícius? O fato de beneficiar todo mundo. Então, antes o acionista, eles não entendem que é a única frente que tem que ser rentabilizada, que tem que ter o retorno, que tem que ter parte do lucro, tem que participar da empresa. A empresa deve operar para toda a sociedade, trazer retorno para toda a sociedade, de maneira monetária e de maneira de impactos ambientais que eles entendem que são bons. Então, às vezes com uma quantidade que eles entendem ser necessárias de água, de alimentos, de proteína, né? A mudança da proteína animal para proteína de insetos, nem digo vegetal, às vezes de insetos. Então, esse modelo é um modelo que vem sendo tratado também na agenda que nós conversamos aqui, que faz parte até da grande recessão que eu venho comentando, que é para a implementação deste modelo que vai ter que ter uma grande recessão. É esse panorama que nós queremos tratar. Mas você viu aqui que é bem interligado o assunto. O World Economic Forum está fazendo uma aposta, dobrando uma aposta sobre esse tema. Então eles estão a todo vapor, eles não vão parar. Eu não acredito que vai vir um cardeal bom, né, de acordo com as doutrinas cristãs, as doutrinas católicas fervorosas que devem ser respeitadas e mantidas no tempo. Então acredito que vai ser uma pessoa que vai tentar unificar mais, entender todas as religiões. As pessoas podem ter cada um sua religião, mas a religião católica deve apenas crer no cristianismo, já que Jesus Cristo é o único caminho até o Pai. Então só por meio dele, não existe outro meio. Se você quebra esse dogma,
o que vai ser da fé cristã, da fé católica? Então, isso acho que deve ficar e as pessoas devem tentar entender também. Outro ponto bizarro são os fatos das águas da Nestlé possuírem alguns componentes químicos, como o próprio flúor, que eles, né, colocam também em quantidades até maiores que muitas outras, modelos de controle de pessoas. Esse presidente é um presidente que será interino, ou seja, eles estão à procura de outro, igual o conclave do Papa. Na mesma época, os dois órgãos lidando assim, uma religião, o Vaticano, que agora hoje mais parece um órgão deles, né, um braço deles do que a própria Igreja Católica. A gente pode ver o conclave ocorrendo no mesmo período da escolha do conclave do Fórum Econômico Mundial, e uma das pessoas cotadas a assumir o cargo definitivamente é o tio Bill. Vamos aguardar, mas seria uma outra dobrada de aposta, uma pessoa que tem um histórico, um currículo, digamos assim, uma ficha aquelas que a gente vê corrida, muito maior que a do Brabec. Só para vocês entenderem o que a agenda está buscando: um único governo global, fim das nações, um exército mundial, uma única forma policial militar, fim da unidade de família, um único banco central, fim do dinheiro físico, instauração do dinheiro digital mundial, fim da propriedade privada, controle populacional e controle de fertilidade, fim da propriedade de imóveis e automóvel, múltiplas vacinas anuais e obrigatórias, renda básica universal, tal ID para redes sociais, empresa de microchip para saúde, compras e viagem, crédito social igual em Pequim, como diria o Daniel Lopes, fim de viagens não essenciais, humanos concentrados em cidades de 15 minutos, fim de fazendas privadas e plantações privadas, fim de propriedade sobre animais, banimento de qualquer tipo de medicina natural, tribunais e juízes de inteligência artificial e fim dos direitos individuais, acesso limitado a florestas, praias e ambientes naturais, fim de combustíveis fósseis e qualquer conveniência moderna, capitalismo de stakeholder que a gente acabou de comentar, ecumenismo, fim do cristianismo, CBDC e crédito de carbono. É um pouquinho só algumas frentes que eles estão atuando, então a gente tem que ficar atento em todos os pontos, não pode vacilar em nenhum. Isso é só uma ponta do iceberg. Agora, comenta aqui embaixo, me diz o que você achou de tudo isso, se você acha que essas coincidências são válidas, se os pensamentos dessas pessoas são válidos ou não. Quero saber sua opinião. Deixa seu like se você gostou desse conteúdo e bora pro próximo.